Entra em vigor este ano a Lei Geral de Proteção de Dados, normas que mudam a rotina das empresas. O jurista Carlos Yuri explica os detalhes do regulamento sobre o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. A rotina das empresas tem pela frente o rigor para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, já em vigor. O jurista Carlos Yuri explica que lei é essa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela muda o panorama de negócios e principalmente o panorama de relação entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, na medida em que ela exige que exista uma política específica de tratamento na fase de colheita de dados, tratamento de dados e descarte de dados. O que é que isso quer dizer? Para facilitar a compreensão, eu vou usar o exemplo de uma pessoa que se dirige a uma determinada loja, vai fazer uma compra e deixa nessa loja seu nome completo, RG, CPF, endereço, número de cartão de crédito e principalmente dados telefônicos. Ora, são 6 dados sensíveis que são protegidos. Quando eu falo no momento de captura desses dados, quer dizer o seguinte: nenhuma empresa e nenhum órgão público podem deixar que uma pessoa capte esses dados e passe para as demais sem que haja segurança, né, nessa transmissão desses dados. Então, no momento de colheita dos dados, as empresas e os órgãos públicos têm que deixar bem específico quem faz essa captação, como é feita essa captação e principalmente quais são os protocolos de segurança dessa captação. O advogado mostra o que diz a lei sobre o tratamento de dados nas empresas. A segunda etapa desse processo todo é o processo de tratamento desses dados. Quer dizer o seguinte: onde esses dados serão armazenados, quais são os protocolos de segurança para o armazenamento, quais são os protocolos de acesso a esses dados. Quer dizer, não pode uma pessoa da empresa passar a sua senha para outra que não tenha um nível de acesso para tratar esses dados, para ter acesso a esses dados, tá? Outra questão que tem que ser colocada é que os equipamentos onde são armazenados esses dados têm que ter protocolos de segurança, tem que ter antivírus, tem que ter firewall, eles podem estar desconectados da rede, podem estar conectados à rede. O que se deve deixar claro é como esses dados serão protegidos, por quem serão tratados e principalmente como serão utilizados dentro da empresa ou se efetivamente poderão ser vendidos. Essa é a polêmica que hoje envolve o Facebook e o WhatsApp. Pode-se lembrar que recentemente o Facebook atualizou as políticas do WhatsApp dizendo o seguinte: os dados, aquelas conversas que são tidas dentro do WhatsApp, elas podem ser vendidas a terceiros para que terceiros parceiros do Facebook possam fazer direcionamento de propaganda com base nos dados das conversas do WhatsApp. Então esse momento de tratamento dos dados tem que ficar bem definido, isso tem que ser entregue, tem que ser explicado para a pessoa que está dando os seus dados. A Lei Geral de Proteção de Dados também estabelece regras para descarte de informações. Finalmente, temos o ponto do descarte dos dados. Nesse ponto, para facilitar a compreensão, eu vou dar o exemplo aqui do meu escritório. No escritório de advocacia, a gente trata com todos os dados sensíveis das pessoas, como por exemplo, RG, CPF, endereço, e-mail. A gente tem acesso a informações confidenciais do cliente que não podem ser vazadas, não podem ser tratadas de qualquer maneira. Então, no momento que eu tenho um cliente que tem uma procuração, que me dá uma procuração, eu tenho um poder público dele, eu tenho que tratar esses dados de forma correta. Mas principalmente eu tenho que descartar esses dados de modo que terceiros mal intencionados não possam ter acesso a esses dados. Isso quer dizer que a procuração ela não pode ser simplesmente rasgada e jogada no lixo. Um e-mail confidencial ele não pode ser simplesmente deletado da máquina. Ele tem que, nesses casos específicos, o ideal seria passar no triturador de documentos, fazer a proteção das informações sensíveis com caneta especial para não permitir a cópia desses dados e, no caso dos documentos eletrônicos, fazer um descarte
definitivo. Não é simplesmente fazer o delete da máquina, mas efetivamente apagar inclusive os registros temporários que ficam dentro dos computadores. Então a LGPD ela tem esse impacto em todas essas três esferas, tem impacto para escritórios de advocacia, para escritórios de contabilidade, para clínicas de dentistas e assim por diante.